falar desse tema aqui agora é um tema que me fascina muito. É o tema ao qual eu venho me dedicando a estudar pelo menos nos últimos 10 anos. E acho impressionante como pouco se fala sobre isso na história, pouco se tem produzido sobre isso na história. Quer falar do Porto de Salvador. Eu digo isso porque o Porto de Salvador ele não teve uma importância histórica apenas para a realidade local, mas certamente para o Brasil e para o mundo. Não é à toa que o professor Amaral Lapa dizia que o Porto Soteropolitano era também chamado de o Porto do Brasil. E foi por mais de 3 séculos, ou pelo menos durante 3 séculos, o entreposto comercial mais importante das Américas. Certamente fez de Salvador, no período em que a Bahia foi inserida na carreira da Índia, no comércio com o Oriente, transformou o Porto de Salvador, se constituiu na válvula de escape, no elemento em que fez com que Portugal sobrevivesse durante mais de um século aí, ainda como grande potência ultramarina. A sua localização estratégica, que nós já falamos sobre isso aqui, ele se destacou como elemento chave do processo de organização da colonização e de estrutura deste comércio intercontinental. A sua condição privilegiada de porto natural, a Baía de Todos os Santos, a segunda maior do mundo em massa d'água, não é? Ofereceu para Salvador uma condição especial, privilegiada, para ocupar esse papel de organização deste grande comércio, tanto do ponto do comércio exterior, quanto do ponto do comércio interior. O estaleiro, que eu já falei dele aqui, construído ainda no século XVI, né, ele foi fundamental para organizar este que foi o primeiro grande comércio com o Brasil, que foi o comércio de madeira. O estaleiro foi fundamental para a construção de navios tanto de cabotagem quanto de voltados para a grande navegação, e esses navios eram vendidos não apenas para os comerciantes que atuavam na Bahia, no Brasil, mas também para Portugal, né? Portanto, ele conseguiu remeter bons lucros para a coroa portuguesa. Quando a gente fala de Porto de Salvador, nós temos que entender que a ideia de Porto é muito diferente da ideia que conhecemos hoje. Quando falamos de Porto de Salvador, nos remetendo ao período colonial, nós estamos falando, na verdade, de uma extensa área de atividade portuária que ia da Gamboa até Itapajipe. À margem de todo esse litoral, você tinha diversas pontes de atracação e a elas estavam vinculados trapiches, que eram aonde se organizava o armazenamento, a estrutura de recepção das mercadorias que circulavam. Portanto, ao longo de toda essa grande área, essa grande extensão de atividade portuária, os trapiches funcionavam como pequenos portos, sobre a administração de particulares, eram propriedades privadas, que pertenciam, a sua maioria, a grandes comerciantes de Salvador, muitas vezes comerciantes estes que muitas vezes estavam vinculados a diversas outras atividades comerciais, mas dentre elas eram também trapicheiros. E nessas unidades é que se organizavam toda a lógica de funcionamento dessa área portuária que nós chamamos de o Porto da Bahia ou o Porto de Salvador. Os produtos importados da Ásia para a Bahia constituíam o maior valor que era negociado dentre todos os produtos, dentre todos os comércios existentes nos domínios portugueses. Este comércio
variava de tecidos, artigos de adornos, especiarias, pedras preciosas, né? No século XVIII, incluíam aí gêneros de linho, sarjas, flanelas, estofos de lã e seda, que também vinham de Flandres, da Inglaterra, da Itália, da França e de outros locais. A Bahia não era apenas importador desses produtos, era também reexportador. O Porto da Bahia, ele era o grande porto importador e o grande porto reexportador do Brasil. Então, reexportava para outras áreas do Brasil esses produtos, mas não só para o Brasil. Reexportava também para a região do Rio da Prata, né? Portanto, era a porta de entrada para um comércio que alcançava aqui a América do Sul. Mesmo na segunda metade do século XVIII, quando a capital foi deslocada para o Rio de Janeiro e houve uma certa perda de importância com o deslocamento da estrutura administrativa para o Rio de Janeiro, e isso tinha a ver com a mudança de eixo estratégico econômico para a região do Centro-Sul, devido à proximidade da exploração aurífera que acontecia em Minas Gerais. Era mais fácil a ligação do Porto do Rio de Janeiro com Minas Gerais do que o Porto da Bahia com Minas Gerais. Além disso, a questão das guerras por território entre Portugal e Espanha na região sul do Brasil, né, isso fez deslocar o eixo para o Rio de Janeiro. Mesmo com isso, mesmo com a perda da capital em 1763, o Porto da Bahia não perdeu a importância. Isso porque nós já vimos aqui, no final do século XVIII, alguns anos depois da mudança da capital, a Revolução Haitiana tirava do centro este importante concorrente do comércio de açúcar. A partir daí, a Bahia voltava a ser o grande exportador mundial do produto. Isso faz com que a economia baiana se reaquecesse, se reanimasse. A estrutura, inclusive da maneira tradicional da produção do açúcar, foi revivida com a multiplicação de engenhos que você teve aqui na Bahia, um reaquecimento do mercado de escravos. Portanto, quando você chega no final do século XVIII e nos primeiros anos do século XIX, chegando ao período da independência, o Porto da Bahia continuava a ser o grande porto do Brasil, do ponto de vista estratégico, do que era estratégico, daquilo que interessava do ponto de vista da exportação, daquilo que interessava do ponto de vista da importação e reexportação de produtos. Você tinha como eixo principal o Porto da Bahia. Um outro aspecto importante que eleva a importância do Porto da Bahia no século XIX é um grande aumento demográfico, um grande aumento da população de Salvador. Isso faz com que haja uma grande procura para o mercado de abastecimento, o mercado de alimentos. Então, o porto, devido às dificuldades que tinham as vias terrestres, o porto foi se intensificando e se consolidando como importante elemento interno que fazia ligar as áreas produtoras ao centro consumidor. Aí se destaca aquilo que o professor Milton Santos chamava de duplo papel do porto soteropolitano. De um lado, ele era voltado para a exportação de produtos primários, ao mesmo tempo de importação de manufaturados. Por outro lado, ele era instrumento fundamental no desenvolvimento do mercado interno de alimentos, que ligava os consumidores a estes centros produtores. Para que se tenha uma ideia, eu vou apresentar alguns dados aqui para vocês. Por que é que eu digo que a população de Salvador não parou de crescer ao longo do século XIX? Ainda que esses dados sejam muito limitados, eles indicam que havia um crescimento constante.
Em 1759, o primeiro recenseamento que nós tivemos, revelou em toda a capitania da Bahia 250.142 habitantes. Isso aí não incluía crianças abaixo de 7 anos, índios, integrantes de ordens religiosas. A capital e o recôncavo se encontravam 103.096 almas. Em 1775, um novo recenseamento acusou 221.756 pessoas em toda a capitania, sendo, em 1779, 277.025 pessoas. Já em 1805, um levantamento eclesiástico apontava em todo o Brasil 3.100.000 habitantes, sendo que 535.000 se concentravam na Bahia. Entre 1814 e 1817, o outro recenseamento avaliou a população baiana em 592.908 habitantes. Em 1824, Aldrin Balbin calculou a população da Bahia, incluindo Sergipe, em 858.000 habitantes, sendo que 22% destes eram brancos, 1,4% índios, 15% negros e mulatos livres, 61,4% eram negros e mulatos escravos. Então, você observa que os dados, ainda que possa ser questionável a metodologia com que eles eram adquiridos nessa forma, nessa época, eles indicam um crescimento quase que permanente e bastante acentuado do que era a população na Bahia e em Salvador. Se você considerar que ao lado de Salvador está cercado pelo recôncavo, e ao lado do recôncavo, Salvador forma uma das estruturas urbanas mais antigas, uma das estruturas urbanas mais tradicionais do Brasil, né? Se você considerar que esse mercado consumidor envolvia Salvador e Recôncavo, e que as áreas produtoras do Recôncavo pouco produziam para o consumo interno, dependiam muito das importações vindas de outras regiões da própria Bahia ou de fora do estado, você vai considerar, então, um mercado consumidor crescente e muito grande. Só de escravos, essa área do Recôncavo compreendia pelo menos 9.300 escravos, né? O que seria necessário para a aquisição de 85.000 alqueires de farinhas para abastecer só essa faixa do mercado que compreendia Salvador e Recôncavo. Portanto, havia uma dinâmica comercial muito intensa que fazia com que este comércio de abastecimento fosse muito atrativo. Para que se tenha ideia, após a proibição definitiva do tráfico de africanos, em 1850, uma parte considerável dos capitais baianos que eram investidos no tráfico foram deslocados para o controle das áreas de abastecimento. Foram deslocados para o comércio de abastecimento da capital. Portanto, aqui, algumas das grandes fortunas da Bahia, dos grandes comerciantes, dos homens mais poderosos da economia baiana, curiosamente, a maioria deles portugueses, falarei disso mais adiante, estavam sob o controle das áreas de abastecimento da Bahia. Na segunda metade do século XIX, você tinha um domínio econômico que vai desde a região são franciscana até o sul da província da Bahia, sendo que ao norte, em Sergipe possuía quase uma total dependência do comércio baiano. Esta movimentação atingia Pernambuco, indo até o Amazonas, com escoamento de algodão, açúcar, farinha de mandioca, biscoitos, coco e tantos outros produtos, comerciando com Espírito Santo, Rio Grande do Sul, exportando aguardente, marisco, açúcar, café, importando batata, carne seca, legumes, peixes em salmouras,
madeiras, couro, charque, etc. Além de tudo isso, havia uma grande máquina de arrecadação fiscal, a partir da atuação da alfândega, do consulado, recebedoria, mesas de rendas e coletorias. Salvador era uma das principais possui um dos mais elevados níveis de arrecadação fiscal do Brasil, e a maior parte dessa arrecadação fiscal estava vinculada a essa atividade portuária. Portanto, nós podemos afirmar que o Porto de Salvador se tornava atraente, seja por aquilo que já ficou evidente do ponto de vista estratégico das relações internacionais de comércio, seja por este comércio interno crescente que atraía grandes capitais para o comércio interno, portanto, para o controle da navegação de cabotagem, mas também havia interesse sobre essa grande máquina de arrecadação fiscal que se constituiu a Bahia, né? Há um dado que também não pode nos passar despercebido. A maior parte destes comerciantes, controladores deste comércio, trapicheiros, etc., eram portugueses ou filhos de portugueses. Haviam também os nacionais de Portugal que aqui atuavam, dos quais tinham grandes relações com comerciantes em Portugal e, portanto, tinham interesses aqui envolvidos entre os comerciantes portugueses que haviam aqui, com os comerciantes portugueses que haviam lá, haviam grandes interesses envolvidos e que fazia com que a Bahia jamais perdesse para Portugal o seu objetivo estratégico. Portanto, o Porto de Salvador era visto pelos portugueses como estratégico, devido à sua localização privilegiada em relação ao Atlântico, sua importância e dinâmica para o comércio nacional e continental, o crescente e lucrativo mercado consumidor interno, a excelente arrecadação alfandegária e ainda preservava interesses de lusitanos que atuavam e controlavam esta praça. Lógico que Salvador era visto como Portugal como imprescindível. Poderia-se negociar a independência do Brasil, mas seria muito difícil para os portugueses abrir mão de tudo o que eles tinham de interesse na Bahia e em Salvador.